O Livro dos Espíritos, capítulo 1, parte 2, Deus e o Infinito. 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas, de suas perfeições. Sim, de algumas, o homem as compreende melhor, à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas, acima da inteligência, do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. A razão, com efeito, vós diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque, se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus para estar acima de todas as coisas. Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou, então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial. Isto é, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores, como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite se duvide, nem da sua justiça, nem da sua bondade. É onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele. Não teria assim feito todas as coisas, e as que não tivesse feito, seriam obra de outro Deus. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder, na ordenação do universo. 14. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças, e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial, acredite. Não vá além. Não vos percais num labirinto, de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando, na realidade, nada sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas, tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, seriam partes da divindade, e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. 16. Os que professam esta doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos. Deus é por isso mesmo infinito, não existindo vazio, ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte, estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a este raciocínio? A razão, reflita maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em escala maior, o que somos em menor escala. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade,
e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade, faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado em nosso pensamento, e nenhuma sutileza de sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema acima está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou.